Olá, pessoal, uma boa noite. Nós estamos hoje, dia 1º de dezembro de 2021, iniciando mais um encontro nosso, tratando da disciplina Filosofia Contemporânea aqui na Universidade Federal de Alagoas, né? E hoje eu gostaria de comentar, sobre um autor, e alguns autores que são essenciais para a filosofia contemporânea, né? E eu gostaria de fazer uma recuperação, da filosofia moderna, lembrando, que a filosofia moderna ela é uma filosofia que vai se iniciar, com Descartes, e que vai fazer toda uma crítica à tradição, e às superstições e à forma de conhecimento, mais antigo, e todo o conhecimento moderno, a partir de Descartes, ele vai passar pelo crivo da subjetividade. As meditações metafísicas, o discurso do método, a gente vai ver Descartes, usando como método, a questão da dúvida metódica, colocando em dúvida toda a realidade, todo o conhecimento, e chegando a uma conclusão, de que mesmo colocando em dúvida todas as coisas, então o indivíduo ele está pensando, e aí vem aquela conclusão, metódica lá, cogito ergo sum, se eu penso, logo eu existo, logo eu sou, e a partir daí nós temos uma forma de pensamento racionalista, que vai justificar as formas de conhecimento e vai legitimar, também do ponto de vista, na modernidade, do ponto de vista ético, político também e jurídico, legitimar formas de conhecimento ou formas de ação, que tem que passar pelo crivo da subjetividade. Nós temos desde um tipo de moralidade como a kantiana, que a, a forma de agir dos indivíduos, ela passa, pelo crivo, de um tipo de racionalidade, que se coloca como universal, se coloca como racional, mas é uma racionalidade produzida pelo sujeito, na forma de imperativo categórico. Nós temos as teorias políticas também, contratualistas, que são sujeitos atomizados, que criam, através de um contrato, sujeitos que vivem num suposto estado de natureza, e através de um contrato eles vão criar a sociedade política, sociedades civis, Não tinha essa diferenciação ainda. Até Hegel, a gente vai, a partir de Hegel, vai ficar bem clara essa diferenciação entre o mundo do trabalho, entre sociedade civil, o âmbito jurídico, o âmbito econômico e o âmbito político, o Estado, O Estado compreendido na modernidade, como esse gestor, administrador da sociedade, uma perspectiva um pouco diferente, a gente vai ver o Hegel, tratando do Estado, tentando articular essa visão moderna e também liberal, de Estado, com uma visão ético-política, no sentido de um Estado, que é aquele que se organiza ético-politicamente, no sentido grego, platônico e aristotélico. Mas aí a gente chegou a falar de Hegel. Hegel é um autor importantíssimo, porque ele vai justamente detectar como esse princípio, da modernidade, o princípio da subjetividade, como uma característica que funda e legitima a modernidade, e, inclusive, Habermas, no discurso filosófico da modernidade, ele coloca, como Hegel, como esse primeiro filósofo a mostrar, que a modernidade ela tem uma característica específica, que é justamente essa,
né, de se auto-certificar, né, de se auto-legitimar a partir de si mesmo. E Hegel percebe muito bem, né, que a subjetividade é esse princípio novo, né, dos tempos modernos, né. Agora, uma coisa tem que ficar clara aqui no caso, né, que a modernidade e o pensamento iluminista, né, que é um pensamento também tipicamente moderno, ele vai depositar muita esperança, digamos assim, e vai enfatizar muito o papel da razão, né? A razão ela passa a ser vista, né, como aquela capaz de resolver todos os males e consertar, né, todas as patologias sociais, né, e construir um tipo de sociedade, né, no sentido de Thomas More, né, uma sociedade utópica, né, uma utopia social, né, um tipo de sociedade onde, né, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista econômico, político, né, até jurídico, todos os âmbitos da sociedade, eles poderiam ser consertados, né, por essa racionalidade, né, que passa a dominar, por esse novo saber, né, que tem uma característica na época moderna e uma ênfase, né, a partir de um determinado momento que se foca muito o saber, né, em contraposição ao nível de saber teológico, metafísico da filosofia, né, se enfatiza muito a questão do método e de um saber positivista, né, de um, de um saber capaz, né, de modificar e racionalizar todos os âmbitos da sociedade, né? A ênfase é dada, né, muito no papel emancipador da razão, né? A razão ela vai ser capaz de emancipar esse indivíduo, inclusive do ponto de vista não apenas social, né, construindo um novo tipo de sociedade, né, mais evoluída, né, e aí a ideia de progresso está bem presente, né, no pensamento moderno, especialmente no pensamento iluminista, né, mas também do ponto de vista psicológico, né, então o indivíduo, ele é o indivíduo racional, é o indivíduo autônomo, é o indivíduo, né, a gente conhece todos os conceitos, né, dessa visão burguesa, dessa visão liberal, né, que tem um pensamento moderno, né, o indivíduo autônomo, o indivíduo consciente, né, o indivíduo que age a partir da sua própria consciência, da sua própria liberdade, né. Veja, na época contemporânea, especialmente a partir da primeira geração da escola de Frankfurt, isso aí vai ser um problema, né, uma questão, né, porque os autores da primeira geração da escola de Frankfurt, a partir da própria leitura de Hegel, mas também de Marx, né, dentro da filosofia e de uma filosofia social, mas também de autores como Freud, né, no âmbito da psicanálise, eles vão mostrar, né, todas essas problemas gerados, né, pela modernidade, né, e por um tipo de sujeito ou subjetividade ou de racionalidade muito focada numa subjetividade, né, que passa a dominar tudo, né, e a não somente a natureza, né, mas também os outros indivíduos, né. E esse tipo de racionalidade que foi pensada no primeiro momento como emancipadora, ela na verdade passa a ser vista, né, como a fonte, né, de digamos assim, de todos os males, né, de muitos males. O conceito cunhado, né, por Horkheimer, por exemplo, e Adorno, né, de razão instrumental, né, a partir da leitura de Max Weber, né, a partir da ideia que Max Weber coloca, né, da perca de sentido, né, da,
na época moderna, né, a partir da burocratização da sociedade, da, da questão do desencantamento do mundo, né? Então, nós temos um tipo de racionalidade, né, que é denominada de racionalidade instrumental, né? Essa razão instrumental, né, ela serve não somente para se apropriar e dominar a natureza, como eu já tinha dito, né, mas dominar os próprios indivíduos, né, os próprios seres humanos, né? Então, ela passa a ser fonte não de emancipação, né, mas, digamos assim, de escravidão ou de domínio, né, dos outros indivíduos, de alienação, né, e é justamente essa a leitura, por exemplo, feita em Dialética do Esclarecimento, que não somente vê a sociedade presente, né, como Marcuse passa a analisar, né, a questão da, do papel, por exemplo, da técnica, né, e da ciência nesse sentido, né, na época contemporânea a ele, né, mas o próprio Eric Fromm, né, que passa também a usar da psicanálise e analisar, né, patologias desse indivíduo, né, que também é visto como um indivíduo, né, alienado, né, no sentido de que conformado, né, com esse tipo de sociedade, né, que passa, né, a uniformizar, né, e a padronizar formas de comportamento, né, e a dominar os indivíduos, né, por meio de uma indústria cultural, né. O capitalismo tem toda uma capacidade de seduzir os indivíduos, né, nesse sentido, e de torná-los, né, paralisados, né, diante da situação que encontram, né, e sem nenhuma contestação, né. Mas aí, como eu dizia, dialética do esclarecimento é uma análise não só da sociedade presente, mas de toda a história, digamos assim, humana, da história da filosofia, desde os mitos, né? Desde a análise que eles fazem, por exemplo, da mitologia antiga, né? Mostrando a capacidade, né? De essa razão subjetiva e instrumental, né? Dominar a natureza e os outros em serviço de uma dominação, né? De um indivíduo ou de grupos de indivíduos. E aí a sociedade moderna também, né, ela passa a ser julgada e analisada dessa forma, né, com o capitalismo, com as criações da ciência, né, a própria bomba atômica, né, a, a, as próprias criações, né, dessa, dessa ciência que se utiliza de uma razão instrumental e do capitalismo, né, e a dominação política também, né, não só de classe, não só econômica. Então, por que política? Né? Porque esses indivíduos eles também passam a se usar da psicanálise, como eu dizia, de Freud, e Freud já analisava muito bem isso em várias obras, né, sociais dele, né, o papel do líder, né, e da identificação de indivíduos, né, que passam a ser dominados, né, e, e aí vem toda uma decepção, por exemplo, da escola de Frankfurt, em relação à própria ideia, por exemplo, de que o proletariado seria um sujeito da história, né, que revolucionaria e emanciparia a humanidade, né, como é colocado no projeto marxiano. Em vez disso, esse proletariado e esses indivíduos, né, que são, né, sujeitados, né, ou assujeitados, né, por um poder, né, que externamente lhe impõe, né, determinados valores, determinadas
né, determinados projetos políticos, né, e econômicos, e que esse indivíduo não consegue fugir, mas pelo contrário, né, ele internaliza, né, esse poder repressor, né, na forma do superego, né, que tem um papel, por um lado, né, de internalizar as normas sociais, mas por outro lado também um papel que é capaz, como diz Judith Butler, né, estava lendo aqui o texto dela, né, o último texto que ela produziu agora nos Estados Unidos e foi traduzido para o Brasil, o livro dela, A Força da Não Violência, né, no capítulo aqui, que ela trata de Freud, o capítulo 4, né, a filosofia política em Freud, guerra, destruição, mania e capacidade crítica, onde ela faz uma análise de toda essa questão, né, do superego, né, desse papel destrutivo que tem um superego, né, que é capaz de levar o indivíduo a um homicídio, né, ou a um suicídio, né, e devido ao poder tão destrutivo que ele tem, né, se o indivíduo ele se deixa guiar, né, do ponto de vista moral e normativo, né, por um ego, né, que tem esse poder, né, ditatorial, né, de internalizar, né, a norma, internalizar, né, toda essa repressão externa dentro de si, né. Então, a escola de Frankfurt, a primeira geração, ela vai, né, e aí Habermas foi aluno, discípulo, né, desses autores da primeira geração, Adorno, Horkheimer, né, e tem o Marcuse também, que veio para os Estados Unidos, né, e ficou lá muito tempo. Também da primeira geração fez parte o Erich Fromm, né, e a gente já chegou a tratar aqui com vocês, né, dessa disciplina em anos anteriores, toda a discussão de Erich Fromm com o Marcuse, o Adorno e o Horkheimer, né, em relação a Freud, né, porque o Erich Fromm vai rejeitar a questão do complexo de Édipo, a questão da pulsão de morte, né, e tem toda uma discussão nesse sentido, né, e aí os neofreudianos, revisionistas ou culturalistas, como Erich Fromm e o grupo dele passa a ser chamado, né, passa a ser criticado, né, por Marcuse, Adorno e Horkheimer, que vê também no pensamento e na psicanálise freudiana algo importante para se fazer crítica social, né? Porque eles se questionam por que é, por exemplo, que esses indivíduos, né, que são oprimidos, que são que têm um poder ditador fora deles, né, ditatorial, um poder de comando, né, que vai contra os interesses deles mesmos, porque é que esses indivíduos eles passam a se identificar com esse poder, né, e com a figura do líder, né. E aí tem várias análises, né, em relação à figura de Hitler, né. O próprio Erich Fromm faz isso nas obras dele, né, mas também Freud já tinha feito determinadas análises, né, muito antes da Segunda Guerra Mundial, né. E a psicanálise freudiana, né, e a forma de pensamento freudiano, que a gente já chegou a trabalhar aqui muitas vezes, né, ela vai ser apropriada como um, um método, como eu disse para vocês, ou uma forma de pensar muito importante para se fazer crítica social. Tanto a psicanálise, né, para analisar o sujeito, como a teoria social, né, a filosofia social e o pensamento, tanto Hegel como o pensamento de Marx. Nietzsche, ele passa a ser muito criticado, né? Eu estava falando aqui do discurso filosófico da modernidade, porque Habermas ele chega a analisar e fazer críticas aos seus mestres e a Adorno e Horkheimer por essa crítica, né? E que eles fazem à própria
modernidade, né, e a própria racionalidade, né? A ideia de razão instrumental, né, que eles, como eu falei, chegam a desenvolver, né, de que um indivíduo ele passa a ser totalmente dominado, né, pelos meios de comunicação, né, pela indústria capitalista, pelo poder do Estado, né, pelos meios de comunicação, a indústria cultural, né? Então, o tipo de racionalidade que passa a operar na sociedade, ela acaba criando um indivíduo passivo, um indivíduo totalmente, né, instrumentalizado, digamos assim, ou instrumentalizável, né, e dominado, né? O Habermas, ele chega a criticar esse pessimismo, né, da escola de Frankfurt e a dizer que eles entraram num beco sem saída. Por quê? Porque eles se utilizam da razão, da racionalidade, para criticar a própria racionalidade. E, em vez de chegarem a uma solução nesse sentido, eles entram num beco sem saída. Em vez de colocar a razão como uma fonte de emancipação, eles vão colocar o sentido dessa emancipação em alguma outra coisa, na arte, né? Seja na arte, na religião, seja lá no que for, mas não na própria razão. A razão passa a ser objeto de crítica, né? E é por isso que Habermas diz que eles chegaram a um beco sem saída, né? Porque a razão passa a ser vista como aquela que está atrelada ao poder, né? E fonte de males e de patologias. Esses autores da primeira geração, eles se utilizaram, como eu disse para vocês, de autores como Hegel, né, como Marx, como Freud, mas também de Nietzsche, né, porque Nietzsche faz uma crítica interessante em alguns aspectos, né, usando todo aquele método, né, genealógico, né, de, de se eu ia usar a palavra escavar, né, mas de se mostrar a gênese, né, moral de determinados conceitos, né, que são tomados como verdadeiros, né, e historicamente, na verdade, eles não são factualmente verdadeiros, né, existe um interesse por trás, né, moral, existe um interesse de determinados grupos, né, ele fala da moral do escravo, né, de conceber determinados conceitos, determinada forma de pensar e de agir moral como verdadeiros, né? Então a ideia de verdade ela está bem atrelada à de moralidade, né? E aí Nietzsche vai dizer o que se conta-se uma mentira e ela passa a ser concebida como verdadeira, né? Então há todo um ressentimento de determinados grupos, né? Há toda uma instrumentalização de determinados conceitos, né? E para que o indivíduo ele possa, né, considerar aquilo como moralmente correto, né, e a agir de tal forma que a ação dele, né, ela passa a ser, digamos assim, moldada por essa pré-compreensão, né. Eu acho interessante nesse sentido porque tanto Foucault como, por exemplo, a Judith Butler vão tratar e se utilizar do método genealógico de Nietzsche, né? Então, você tem, por exemplo, lá depois em Foucault, né, falando da questão do poder, né, o poder como algo que não é totalmente negativo, né, no sentido de dominação, no sentido hegelo-marxiano, né, de uma entidade superior, né, macro, né, como o poder do Estado, né, e que domina, né, os indivíduos. O poder passa a ser o poder também dos discursos, o poder da moralidade, né, o poder de determinadas esferas que não só, né, são capazes de assujeitar o indivíduo, mas também de perpassar, digamos, essa própria interioridade e os corpos dos indivíduos, constituindo sujeitos, né, ou subjetividades, né? Então, essa ideia de assujeitamento que está presente em Foucault vai ser retomada, por exemplo,
Foucault, Judith Butler, e a ideia também, como eu dizia aqui, de uma genealogia, né? Porque quando Judith Butler vai falar, por exemplo, né, de determinado tipo de moral ou de moralidade constituída historicamente, como, por exemplo, a própria ideia de heteronormatividade que comanda e domina o nosso mundo, né? E que determinados corpos e determinadas formas de agir performativamente, né? Através de uma repetição, elas passam a ser consideradas como naturalmente, né? Aquilo que é dado pela natureza, né? Que tem que os indivíduos agir nessa conformidade, como é, por exemplo, a ideia de sexo, né? E o certo é o par, né? Binário, homem e mulher, né? Vai se dizer, vai se contar essa história, né? E qualquer outra forma performativa de agir, a gente sabe que os corpos e os indivíduos, tanto do ponto de vista psicológico como do ponto de vista biológico, né? Existem muitas formas de agir, muitas formas de vida, né? Mas a que predominou, né? E impregnou a sociedade com a sua moralidade e considera de uma forma muito, a gente poderia dizer assim, muito ditatorial, no sentido de que toda a cultura é constituída a partir desse par, desse binário heterossexual, masculino e feminino, né? Então, qualquer forma, né, que não seja considerada inteligível, né, como diz a Butler, né, ela não seja considerada inteligível, não esteja conforme, né, esse esquema, né, predeterminado a partir dessa moralidade heteronormativa, né, ele passa a ser considerado uma patologia, uma aberração, pecado, né, conforme depende do discurso, né, da igreja. O sexo homossexual passa a ser um pecado, do ponto de vista da ciência, em um determinado momento passa a ser considerado uma patologia, do ponto de vista jurídico, né, ainda há muitos estados hoje, né, inclusive no mundo oriental, né, ainda é considerado um crime, né, punível inclusive de morte, né, de prisão e de morte. Então, eu estou focando essa questão, né, da, da Judith Butler, do Foucault, né, porque o Nietzsche também passa a ser importante aí para um pensamento que a gente poderia chamar de pós-estruturalista, né? Mas Nietzsche foi importante para a primeira geração da escola de Frankfurt, como eu coloquei, mas no discurso filosófico da modernidade, o Habermas passa a taxar o discurso nietzschiano como um discurso conservador, né? Foucault e o próprio Lacan como indivíduos conservadores, ou jovens conservadores, né? E aí todo esse discurso que se contrapõe a um discurso racionalista, né? A um discurso que não vê mais na razão, né? Essa fonte de emancipação, mas como atrelada ao próprio poder, né? Como vai colocar Foucault, né? Um poder saber, né? Que determina, inclusive, produz subjetividades, né? Então, o Habermas passa a considerar e taxá-los de conservadores, né? Um tipo de pensamento conservador, né? Também, devido às críticas que ele fez, por exemplo, a Heidegger, né? Que também tem uma influência nietzschiana muito forte, inclusive tem textos, né? Nietzsche, né? Sobre Nietzsche, né? Estudos muito, como também fez sobre Hegel, né? Mas aí todos esses autores, Heidegger, Derrida, né, os próprios mestres, todos eles são criticados. Porque Habermas também não, não aceita ou não pretende, né, digamos, abdicar desse discurso moderno, que é o discurso da racionalidade. Ele diz que o projeto moderno, o projeto iluminista, né, o projeto da modernidade filosófica, ele não acabou ainda. Nós vivemos uma modernidade. Diferentemente dessa visão desses autores, muitos desses autores, você vai ter depois o Lyotard, né, falando de uma pós-modernidade, né,
vários autores falando de um pensamento pós-moderno, e aí o Habermas não concorda e diz que vivemos ainda um projeto filosófico da modernidade. É por isso que, no livro dele, o Discurso Filosófico da Modernidade, esses autores, inclusive, os que se auto-intitulam de pós-modernos, eles são tratados nessa obra, né, o Discurso Filosófico da Modernidade, como um discurso filosófico da modernidade, porque aí é uma radicalização, uma crítica da modernidade, mas para Habermas ainda vivemos, né, valores e projetos, né, que a modernidade instituiu. E é tanto, né, que a questão, por exemplo, da própria racionalidade, né, é vista por Habermas, a crítica que os mestres dele fizeram de uma razão instrumental, né, é tomada por Habermas como uma crítica parcial, como um tipo de racionalidade parcial. Porque a razão, na sua totalidade, digamos assim, a razão ela não se conforma ou não se adequa, né, ou ela não, digamos assim, pode ser rotulada na sua totalidade, ou como algo uniforme, como algo unidimensional, ou como um modelo de razão, como é a confeccionada, né, pelos seus mestres, né, com a ideia de razão instrumental. Essa razão, ela ocupa um lugar dentro do pensamento de Habermas, né? Ela é a razão do sistema, né, a razão sistêmica, a razão, digamos, do Estado, a razão da empresa capitalista, é a razão sistêmica, né? Mas a razão que o indivíduo, existe um tipo de racionalidade, vai dizer Habermas, que a gente não pode abdicar e que ainda é capaz de emancipar o indivíduo. E essa racionalidade é a racionalidade da Lebenswelt, do mundo da vida, né? A racionalidade das nossas ações interativas e comunicativas, né? Das quais a gente não pode abdicar, né? No mundo da vida. O problema para Habermas, e a gente chegou a ler aí um texto, não sei se vocês se deram conta antes, é justamente quando essa racionalidade, né, ela passa sistêmica, né, que é a razão do sistema, né, que Habermas coloca um tipo de racionalidade, né, que, digamos assim, não obedeceria talvez a normas morais, né, e tal, e que está, digamos, há uma ausência de normatividade nesse sentido, porque ela age segundo os imperativos do sistema. O problema desse tipo de racionalidade, e aí ela causa patologias, né, na vida humana, na vida social, quando ela justamente procura colonizar o mundo da vida, né? Procura fazer com que os imperativos do mercado, né, da empresa capitalista, do lucro, né, do próprio poder administrativo, né, político, né, eles invadam, né, o âmbito da racionalidade comunicativa, né, da Lebenswelt, né, do mundo da vida. Então, vejam que Habermas está falando aí de dois, digamos assim, dois âmbitos distintos, né? Sistema, onde predomina um tipo de racionalidade que é instrumental, né? E que não leva em conta o consenso, não leva em conta, né, a emancipação do indivíduo, não leva em conta, né, se chegar ao entendimento sobre normas, sobre aquilo que se fala na comunicação entre os indivíduos, mas é um tipo onde, digamos assim, predomina a linguagem mais informativa, mais perlocucionária, né? Assim, no sentido de que quando as normas, quando determinadas informações elas são colocadas no âmbito da comunicação, essa informação ela não visa um consenso, né? Mas visa informar ou determinar, né,
determinada forma de comportamento, né? Determinada forma de agir, né? Dentro daquele âmbito, né, que é o âmbito sistêmico, né? Mas não se chegar a um consenso, né, como é a linguagem, né, do mundo da vida, essa linguagem da ação comunicativa, né? Então veja que é um outro tipo de comunicação aqui. Enquanto tenta chegar a um acordo, a uma conversa, a um entendimento, né, e a própria emancipação do indivíduo aí e partiria desse âmbito, né, segundo Habermas. A outra não, ela tem um papel somente informativo, somente de determinar, né, aquilo que, digamos assim, do ponto de vista sistêmico, né, tanto do mercado, né, como desses âmbitos que Habermas chama os mídia, né, os meios que predominam seria a linguagem do dinheiro, né, da economia e do poder, né, do poder administrativo, né. Esses mídia, né, esses meios, digamos assim, de determinar esses signos, né, eles determinam, né, os seus interesses, mais ou menos nesse sentido, com esse tipo de, digamos assim, de linguagem, uma linguagem mais informativa, mais que não tem uma preocupação de visar o consenso, mas de influir e determinar, né, os seus interesses a partir da linguagem. Então, veja, sistema e mundo da vida, né, são dois conceitos que a gente, né, Lebenswelt, né, em mundo da vida, em alemão, né, Lebenswelt. Né? Então, você tem uma crítica posterior do Axel Honneth, né, em relação a essa forma de conceber, né, a sociedade e a própria ideia de patologia, né, a partir de uma colonização, né, do mundo da vida pelo sistema, sendo criticado, por exemplo, por Axel Honneth no livro Crítica do Poder, né, onde ele tanto faz críticas os 3 primeiros capítulos a Adorno Horkheimer, os 3 segundos a Foucault e os 3 últimos a Habermas, né? Esse livro Crítica do Poder, ele inicialmente foi uma tese de doutorado, né? Onde estabelece uma relação entre Foucault e a Escola de Frankfurt. Depois posteriormente, ele acrescentou mais 3 capítulos sobre Habermas, né? E colocou como um novo texto chamado Crítica do Poder. Em relação a Habermas, o Axel Honneth ele critica essa forma de compreender, né, a sociedade, as patologias e o poder, né, digamos assim, como se, a partir desses dois âmbitos, né, como se no mundo da vida, segundo a concepção habermasiana, não houvessem conflitos, né, não houvesse um tipo de poder opressor, né, não houvessem, né, lutas, né, e aí o mundo da vida seria um âmbito, nesse sentido, ausente de patologias, né, que se criariam pelas formas de dominação, né, inclusive produzidas intersubjetivamente, né, socialmente. Né. E, por outro lado, também uma crítica em relação ao conceito de patologia produzida apenas pelo poder, né, do sistema sobre o mundo da vida, né, que passa a determinar os seus interesses, né, seus códigos, né, dentro do âmbito que seria deveria ser o âmbito das relações puramente comunicativas, né, como se o poder no poder, o poder ele estivesse ausente também de normatividade, né, ele não pudesse ser, digamos assim, redirecionado, né, ou
digamos assim, como se não pudesse modificar, né, o direcionamento, né, desse âmbito da sociedade, né, pela própria sociedade, né. Então, a gente conhece a teoria do Axel Honneth, né, porque depois o Axel Honneth vai justamente tratar, né, na sua teoria do reconhecimento, né, dessa questão das patologias sociais e das relações de poder justamente nesse âmbito. A falta de reconhecimento, né, o desrespeito à opressão que se dá justamente nesse âmbito social, que é o âmbito da intersubjetividade e o âmbito do conflito, né, das relações sociais, nesse âmbito. Então, eu acho que, eu não sei se vocês teriam alguma pergunta a fazer, ou gostariam que eu acrescentasse mais alguma coisa, mas eu acho que por hoje é o que eu gostaria de tratar, né, e de colocar para vocês, né, como nessa disciplina, né, que a gente está começando agora a trabalhar, né, é o direcionamento que a gente vai tomar. Né? Qual seria? Né? Primeiro, a gente tem trabalhado, né, nesse sentido, essa crítica, né, que o Habermas faz em relação aos seus mestres, e o próprio Axel Honneth faz a Habermas, né? Eles são representantes, Habermas, da segunda geração da teoria crítica, e o Axel Honneth, que foi discípulo de Habermas da terceira. Já a gente já tem representantes da quarta geração, como por exemplo o Robin Selicates, né, ou a Rahel Yeg, né, ela faz toda uma análise, por exemplo, do capitalismo atualmente. Ela escreveu inclusive um texto com a Nancy Fraser, né, a Yeg, trabalhando e analisando o capitalismo como uma forma de vida, né, a crítica do capitalismo como forma de vida. Né. Eu pretendo direcionar até esses autores e depois também, né, retomar algumas questões do Robin Selicates, né, que retoma o Habermas lá de conhecimento e interesse, quando ele ainda propunha a psicanálise, né, como modelo e um método de crítica social, né, para a teoria crítica. E o Robin Selicates vai retomar essa questão. Mas também a Yeg chega a apontar, né, a própria fenomenologia do espírito, né, nesse sentido. Eu achei interessante, né, quando eu li o texto em inglês, muito rapidamente, né, só para ter uma noção do que se tratava, o que é que ela estava querendo chamar de forma de vida e tal. Tem um momento lá que me chamou a atenção, que é a questão quando ela fala da fenomenologia do espírito, né, e você poder analisar numa perspectiva, né, tanto o indivíduo como a sociedade, né, do ponto de vista psicanalítico, né, também, como o Robin Selicates coloca, né, e usando a psicanálise como um instrumento importante, né, mas também se analisar o próprio indivíduo, né, a própria consciência, as próprias formas de vida, numa perspectiva fenomenológica, como faz Hegel, né. Não sei se eu compreendi mal, eu li em inglês muito rapidamente, né? Não tenho texto ainda em português, só em alemão. Em inglês eu estava lendo uma série de autores. Isso me chamou a atenção, né? Quando ela coloca essa questão da... Eu ainda vou tentar aprofundar mais, porque eu acho que tanto o Robin Selicates, né, quando coloca o Habermas lá, né, de conhecimento e interesse, e a questão da psicanálise como um método importante, né, para a crítica social, de análise da sociedade, né, naquele sentido que Habermas dá lá, que em outras aulas eu tratei aqui, não sei se foi nessa turma, mas também a contribuição da IEG, né, ou a intuição de dizer que a, a perspectiva da fenomenologia, ou a perspectiva fenomenológica, né, de uma fenomenologia do espírito, ela também é uma perspectiva muito parecida com a do analista, né, porque
Lá na fenomenologia do espírito, você vê a figura do Hegel colocando, né? A consciência, ela age, né, em determinado momento dessa forma, né? Em determinada etapa, né? Nesse momento dessa forma. Nós, né? Nós sabemos, e aí esse nós poderia ser a figura também do analista, né? Que essa consciência, nesse momento, ela erra, ela e nós, né, esse nós do analista, né, através do seu discurso, ele pode levar a consciência numa atitude reconstrutiva, né, fenomenológica, a tomar conhecimento, né, daquela sua ação, inclusive de patologias, né, que são decorrentes de uma determinada forma de agir, né, do ponto de vista, aí vem a questão da evolução, que a ML critica, né, a própria ideia de progresso, mas que do ponto de vista ontogenético, né, no sentido freudiano, como esses vários autores colocam, né, o Piaget, né, e Colbert, no sentido também filogenético, né, da história humana, mas como algo importante, né, nesse sentido de se perceber, né, determinadas superações e determinadas patologias, digamos assim, que esse nós aqui, que teria o papel do analista, ele poderia, né, levar, trazer à tona a consciência através da fala, do discurso, né, desse analista, né, a, ao indivíduo. Né? Então, veja, eu achei interessante, eu não sei porque eu estou colocando isso para vocês, mas eu ainda pretendo chegar e focar nesse texto e ver realmente se o que ela está querendo dizer é isso. Né? Mas veja, eu também gostaria de trabalhar com vocês, ainda nessa disciplina, não só esses autores, né, que a gente costuma trabalhar, mas também tentar um diálogo, né, da teoria crítica desses autores, né, e do pós-estruturalismo, né, e a Foucault, a própria Judith Butler, outros autores, a gente, além do pessoal da teoria crítica, né, desde a primeira geração até passando por Habermas até Axel Honneth, Yeg e Selikat, né, aí até e um diálogo com os autores, né, os pós-coloniais, os decoloniais, né, a perspectiva pós-colonialista, ela vem lá da Ásia, né, da África, mas aí na América Latina nós temos autores importantes que passam a tratar da questão do colonialismo e da modernidade. Existe um grupo Modernidade e Colonialismo, o Walter Mignolo, o próprio Boaventura de Souza Santos, o próprio Henrique Dussel, né, filósofo argentino que vive no México, né, o Aníbal, né, Quijano, todo esse pessoal faz parte, né, só não tem brasileiro, né, no grupo. Mas aí eu acho que a gente precisa trazer a filosofia aqui para a nossa realidade. Né? E aí, ultimamente, as minhas leituras sobre alguns autores, inclusive aqui, né, da nossa região, né, do Caribe, o Fanon, né, que tem uma importância muito grande, também trata dessa questão, né? Todos esses autores recuperam um pouco o Hegel, né, a ideia da dialética do senhor e do escravo, né, o Fanon, Axel Honneth, né, a própria Judith Butler, né, na tese de doutorado dela é sobre a fenomenologia, a recepção, questão do desejo, né, e o reconhecimento, a recepção de Hegel na França. Né. Eu espero que a gente possa dar um direcionamento. Hoje, digamos assim, é o primeiro dia oficialmente que a gente faz uma fala e direciona o conteúdo da disciplina. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida,
vocês podem dialogar comigo, ou colocar aqui, né, no chat, ou pode falar. Benon, você teria alguma questão? Ou eu posso parar, né, por hoje a minha fala, e aí a gente retoma na próxima semana. O que é que você me diz? Pode parar, professor, tá bom já. Ok, Benon, então eu vou. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Boa noite. Aqui a gravação.